A brisa noturna de Piquete soprava fria sobre o Pico dos Marins, mas a empolgação aquecia o grupo de escoteiros. Sob a liderança do experiente chefe Elias, 10 jovens aventureiros montavam acampamento, suas barracas coloridas pontilhando a clareira. O fogo crepitava, as risadas e histórias ecoavam na imensidão da montanha. A noite prometia ser estrelada, perfeita para a observação astronômica que tanto ansiavam. Pouco depois da meia-noite, quando o silêncio da montanha já havia engolido as últimas conversas, Léo, o mais novo do grupo, apontou para o céu. Olhem, que estrelas são essas? Sua voz um sussurro maravilhado. Não eram estrelas. Pequenos pontos de luz, em um padrão irregular, começaram a surgir no céu noturno, movendo-se com uma velocidade e agilidade impossíveis para aviões ou satélites. Eram luzes brancas e pulsantes dançando em um balé silencioso acima das montanhas. O grupo inteiro emergiu das barracas, seus olhos arregalados, o fascínio misturado ao pavor. As luzes aumentaram em número, formando uma espécie de formação geométrica no negrume do céu, silenciosas e hipnotizantes. De repente, uma das luzes, a maior e mais brilhante de todas, começou a descer. Não era uma queda, mas um movimento controlado, quase majestoso. Ela desceu em direção à mata densa que se estendia abaixo do pico, sumindo por trás das árvores com um último brilho intenso. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão palpável. O fogo do acampamento, antes acolhedor, agora parecia fraco e insignificante. Os jovens se entreolhavam, o medo gelando-lhes a espinha. O chefe Elias, um homem cético por natureza, estava pálido. Ninguém se atreveu a falar. A curiosidade de outrora dera lugar a um terror silencioso. Eles não estavam sozinhos naquela montanha. E o que quer que tivesse descido na mata, vindo do céu, não era deste mundo. O Pico dos Marins, um local de beleza natural, havia se tornado palco de um avistamento que mudaria para sempre a compreensão deles sobre o universo. A madrugada no Pico dos Marins pesava, carregada pela tensão do avistamento. O silêncio, antes só quebrado pelo vento, agora parecia amplificar o batimento cardíaco de cada um. Os jovens escoteiros se entreolhavam, o medo estampado em seus rostos pálidos. O chefe Elias, um homem que sempre prezou pela lógica e pela segurança, sentia um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar aquilo. A curiosidade e a responsabilidade o impulsionavam. "Fiquem aqui, ninguém se move", Elias ordenou, sua voz tentando soar firme, mas traindo um tremor. "Vou verificar, Lucas, você vem comigo. Mantenham o fogo aceso." Lucas, apesar do medo, sentiu uma mistura de pavor e fascínio. Pegaram suas lanternas e, com passos cautelosos, adentraram a mata na direção onde a luz havia descido. A cada passo, o cheiro de terra úmida dava lugar a um odor metálico e ozonizado, diferente de tudo que já sentiram. As lanternas cortavam a escuridão densa, revelando árvores retorcidas e sombras dançantes. O silêncio da floresta era quase absoluto, exceto pelo farfalhar de suas próprias pisadas. De repente, a luz reapareceu, filtrando-se por entre as árvores. Era mais forte agora, um brilho azulado e pulsante que iluminava parte da vegetação, revelando um local insólito. No meio de uma pequena clareira natural, cercada por árvores altas, repousava uma nave. Não era uma aeronave convencional. Tinha um formato discoide, com uma superfície lisa e metálica, sem emendas ou janelas visíveis, e emitia um zumbido suave, quase inaudível. Próximo à nave, 2 figuras se moviam. Eram as criaturas, esguias e pequenas, aproximadamente da altura de uma criança de 10 anos, com proporções estranhas. A pele cinza pálido e lisa parecia absorver a pouca luz ambiente. Tinham cabeças desproporcionalmente grandes e ovais, e os olhos enormes, amendoados e de um preto profundo, sem pupilas ou íris visíveis, refletiam a luz azul com uma intensidade arrepiante. Não havia nariz proeminente, apenas pequenas fendas, e as bocas eram fendas finas e quase imperceptíveis. As mãos possuíam apenas 3 dedos longos e finos, com unhas quase invisíveis. As 2 criaturas, que se assemelhavam às descrições dos Greys das histórias que Lucas lia, estavam curvadas sobre algo, no chão, parecendo examiná-lo com suas mãos de 3 dedos. Ao perceberem a presença dos intrusos, ambas ergueram suas cabeças grandes simultaneamente. Os olhos negros e profundos fixaram-se em Elias e Lucas, e uma onda de sensações invadiu suas mentes. Não eram palavras,
mas uma mistura de curiosidade fria, estranheza e uma inteligência vasta e milenar. Elias e Lucas congelaram, as lanternas tremendo em suas mãos. O ar pareceu rarear. O som de seus próprios corações batendo forte era a única coisa que podiam ouvir. Eles haviam encontrado o que desceu do céu, e o terror de estar diante do desconhecido era paralisante. A tensão no acampamento dos escoteiros após a descida da luz na mata era palpável. Os jovens se encolhiam ao redor da fogueira, suas vozes silenciadas pelo medo. Pedro, o mais velho entre os que ficaram, tentava manter a calma, repetindo que o chefe Elias e Lucas logo voltariam com alguma explicação lógica. Mas cada minuto de espera esticava os nervos de todos. De repente, um som cortou o silêncio da madrugada. Um grito forte e agudo vindo da mata densa na direção em que Elias e Lucas haviam ido. Não era um grito humano comum. Parecia um misto de terror e desespero, quase distorcido. Os jovens se entreolharam, seus olhos arregalados de horror. Alguns prenderam a respiração, outros soluçaram baixinho. O som ecoou, parecendo vir de muito longe, e então o silêncio retornou, mais pesado e opressor do que antes. A noite se arrastou em uma eternidade aterrorizante. Ninguém dormiu. Os jovens permaneceram juntos, abraçados, os olhos fixos na escuridão da floresta, esperando por um sinal, um retorno, qualquer coisa. Mas nada veio. A primeira luz do amanhecer trouxe um alívio fraco, mas com ela, a dura realidade. O sol subiu, pintando o céu de piquete com cores vibrantes, mas o acampamento continuava inquietante e vazio. Horas depois, como combinado, um outro guia, o Sr. Roberto, chegou ao Pico dos Marins para encontrar o grupo. Ele trazia suprimentos e um sorriso no rosto, que logo se desfez ao ver os jovens pálidos e em choque. "Onde estão o Elias e o Lucas?" me perguntou Roberto, sua voz grave ressoando na clareira. Os jovens, mal conseguindo falar, apontaram para a mata. Contaram o que viram. As luzes no céu, a luz que desceu, o grito. Roberto, um veterano da montanha, tentou acalmá-los, mas a expressão em seu rosto endureceu ao ver o medo genuíno e a ausência do chefe Elias e de Lucas. Uma busca foi organizada, mobilizando equipes de resgate da região. A mata foi vasculhada por dias, cada fenda, cada trilha, cada riacho. Mas não havia nenhum sinal do chefe Elias ou de Lucas, nem da nave ou das criaturas. Era como se tivessem sido evaporados, engolidos pela própria montanha. Os escoteiros foram resgatados, mas levaram consigo o trauma daquela noite. A história do avistamento e do desaparecimento foi abafada pelas autoridades, taxada como delírios de crianças assustadas. Mas para os jovens que testemunharam e para os habitantes de Piquete que ouviram os sussurros, o Pico dos Marins guardaria para sempre um segredo frio e aterrorizante. O chefe Elias e Lucas simplesmente desapareceram para sempre, tornando-se mais uma lenda inexplicável nas vastas e misteriosas terras brasileiras. O ronco suave do motor da moto era a única companhia de Júnior, um motoboy de 20 anos que encarava a escuridão da estrada de terra em Queluz. A noite estava fria e silenciosa, e a ordem de entrega o levara a um endereço no meio da zona rural. A localização no GPS parecia mais um ponto perdido no mapa. A cada metro, o sentimento de isolamento aumentava, e uma apreensão sutil começava a crescer em seu peito. Finalmente ele avistou a casa, uma construção antiga de madeira escura, com apenas uma luz fraca acesa na janela. Júnior estacionou, o farol da moto iluminando o caminho de terra batida. Ele tirou a mochila térmica das costas, sentindo o peso familiar das embalagens de comida, e caminhou em direção à varanda. Antes que pudesse tocar a campainha, um vulto na escuridão da estrada chamou sua atenção. Era uma figura alta, estranhamente imóvel, parada a uns 50 metros. Usava um longo sobretudo preto que parecia absorver a pouca luz ambiente. Na cabeça, um chapéu preto de abas largas cobria seu rosto, deixando apenas uma sombra profunda e impenetrável. Era o homem da capa preta. Júnior sentiu um arrepio na espinha. Ele tinha ouvido as lendas sussurradas em Queluz, histórias de uma entidade que surgia em locais isolados para assustar quem passava. Ele nunca havia acreditado, mas ali na solidão daquela noite, a lenda parecia ganhar vida. A figura continuava parada, sem se mover. De repente, Júnior ouviu um som. Não veio do homem, mas da casa. O ranger lento de uma porta se abrindo. E então o som de uma risada baixa e gutural, que parecia vir do vento. A risada era fria e maliciosa, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo.
Era um riso que prometia dor e desespero. Júnior, em pânico, virou as costas para a casa e correu. Correu de volta para a moto, o coração martelando no peito, a mochila de comida ainda em suas costas. Com as mãos trêmulas, ele ligou a moto e acelerou, deixando a casa, o homem da capa preta e a risada aterrorizante para trás. Ele olhou pelo retrovisor e viu por um instante a figura alta na escuridão da estrada ainda imóvel, e ao seu lado, a casa com a luz fraca na janela, agora com a porta aberta. Ele nunca mais fez uma entrega naquela região. A lenda do homem da capa preta, que antes era apenas um conto, se tornou uma realidade aterrorizante para Júnior. O que hoje é apenas uma estrada de terra na zona rural de Queluz, outrora foi um local de promessas e vidas. Décadas atrás, um homem cruel e misterioso que vivia à margem da sociedade foi morto e enterrado em um terreno amaldiçoado. Sua alma, corrompida e cheia de ódio, não encontrou o descanso eterno e, em vez de apodrecer, seu corpo se fundiu com a terra escura, a rocha e as raízes retorcidas, dando origem a uma criatura de pesadelos. O homem da capa preta não é um espírito, mas uma entidade física, um predador. Ele é alto, esguio e de aparência humanoide, mas seu corpo é uma massa disforme de pele seca e couraça cinza, semelhante a couro. Do topo de sua cabeça crescem 2 chifres curvos e pontudos, e suas feições são terríveis. Os olhos de um vermelho vivo brilham na escuridão, repletos de uma inteligência perversa. Suas mãos, com garras longas e afiadas, são uma promessa silenciosa de dor. Por cima de tudo, a criatura veste um longo sobretudo preto, gasto e sujo, e um chapéu de abas largas que esconde seu rosto, os únicos vestígios de sua vida humana. A criatura não tem um lar. Ela vive presa àquele trecho de estrada entre as árvores e o solo. Ela está sempre à espreita, como um predador em seu território de caça. A cada 23 anos, sua fome se torna insaciável. A criatura se alimenta de órgãos e partes do corpo humano, escolhendo suas vítimas pela essência que elas exalam, a essência do medo. Em silêncio, a criatura espera. Ela surge na beira da estrada, imóvel, uma figura alta na escuridão, confiante de que a curiosidade ou o desespero de alguém a fará parar. O homem da capa preta não fala, não grita. Ele apenas observa, e o terror em seu olhar é a única comunicação necessária. Ele se move com uma agilidade sobrenatural, e quando ataca, sua velocidade é letal. Ele existe para caçar e sua fome é eterna. A madrugada em Cruzeiro era fria e úmida, o tipo de noite que fazia a neblina pairar sobre o asfalto. Eduardo, um rapaz de 22 anos, aguardava na porta de casa a chegada de seu amigo Jonas com a moto. Eles tinham um serviço de montagem de móveis agendado para cedo em Lavrinhas, e a carona de Jonas era a única opção para Eduardo naquela hora. Pouco depois, o farol da moto surgiu na esquina. Jonas parou, oferecendo um capacete a Eduardo, que montou na garupa. Aceleraram pela avenida principal, deixando para trás as luzes tênues da cidade. O vento gelado chicoteava seus rostos enquanto seguiam pela rodovia em direção a Lavrinhas. Ao se aproximarem de uma rotatória conhecida, perto do posto Vila Rica, Eduardo desviou o olhar para a beira da pista. A neblina rasteira criava formas fantasmagóricas na escuridão, mas uma figura em particular chamou sua atenção. Ali, à margem da rodovia, caminhava uma mulher. Ela vestia um vestido branco que parecia brilhar levemente na escuridão, e seus pés estavam descalços sobre o asfalto. "Olha lá, Jonas", Eduardo cutucou o amigo, apontando discretamente. Jonas apenas murmurou algo ininteligível, focado na estrada. Eduardo olhou novamente para a mulher. Sua postura era estranhamente rígida, e seus cabelos longos e escuros pareciam flutuar ao seu redor, apesar da falta de vento aparente. Ao se aproximarem, Eduardo tentou ver seu rosto, mas a mulher mantinha a cabeça baixa. Havia algo de incômodo e irreal naquela figura solitária na beira da estrada. Uma sensação fria percorreu sua espinha. Ele apertou os olhos, tentando discernir algo mais. E então, em uma fração de segundo, quando a moto passou mais perto, Eduardo percebeu. A palidez da pele da mulher era extrema, quase translúcida. Seus pés não pareciam tocar o chão, pairando levemente acima do asfalto. E havia uma tristeza profunda, quase palpável, emanando dela. Naquele instante, a ficha caiu. Não era uma pessoa comum caminhando pela estrada na madrugada. Era ela, a mulher de branco. A lenda que ele ouvira tantas vezes nas rodas de amigos e familiares, agora surgia diante de seus olhos, etérea e assustadora, na fria madrugada entre Cruzeiro e Lavrinhas.
O medo agarrou Eduardo, fazendo seu coração disparar. Ele se encolheu na garupa, rezando para que Jonas acelerasse e os levasse o mais rápido possível para longe daquela aparição fantasmagórica. A madrugada fria e úmida pairava sobre Cruzeiro, envolvendo o posto de combustível no centro da cidade em um manto de silêncio. Rafael, o vigia noturno, um homem na casa dos 50 anos com a rotina marcada pelo café e pelas rondas solitárias, observava a rua deserta através da grande janela da conveniência. As luzes fluorescentes do posto refletiam no asfalto molhado, criando um brilho fantasmagórico. Eram precisamente 4 da manhã, a hora mais quieta da noite, quando Rafael avistou uma figura do outro lado da rua. Uma mulher vestindo um longo vestido branco que parecia flutuar levemente acima do chão, caminhava lentamente pela calçada. Seus cabelos escuros e longos escondiam seu rosto. Rafael, acostumado com o movimento esporádico de madrugadores, não ligou muito a princípio. No entanto, ao se aproximar da esquina, a mulher parou e virou a cabeça em direção ao posto. Mesmo à distância e na penumbra, Rafael conseguiu distinguir a extrema palidez de sua pele. Então, para sua surpresa, a figura de branco levantou a mão e acenou para ele. Um gesto lento e quase melancólico. Rafael, confuso e um pouco surpreso por alguém acenar para ele àquela hora, instintivamente levantou a mão e acenou de volta. Um sorriso hesitante surgiu em seus lábios. Quem seria aquela mulher? Estaria precisando de ajuda? Mas enquanto observava a figura, algo estranho chamou sua atenção. A mulher não parecia pisar no chão. Seu vestido esvoaçava levemente, como se estivesse sendo movido por uma brisa inexistente. E havia uma luminosidade pálida emanando dela, quase como um brilho espectral. O sorriso que ele imaginou ter visto sumiu de seu rosto, substituído por uma crescente sensação de calafrio. Ele olhou com mais atenção, tentando discernir seus traços faciais sob os cabelos escuros. E foi então que o horror o atingiu. O rosto da mulher era indistinto, como se suas feições estivessem borradas. E onde deveriam estar seus olhos, havia apenas escuridão profunda, um vazio infinito. A mão que acenava parecia translúcida, quase atravessada pela luz fraca da madrugada. Naquele instante, Rafael compreendeu. Não era uma mulher comum. Era ela, a mulher de branco, a lenda que assombrava as estradas e os cantos esquecidos de Cruzeiro. O aceno não era um pedido de ajuda, mas um reconhecimento gelado. Um lembrete de que o mundo dos vivos e dos mortos, às vezes, se encontravam nas horas mais escuras da noite. O medo agarrou Rafael, paralisando-o enquanto a figura fantasmagórica continuava a acenar do outro lado da rua, sob o silêncio mortal da madrugada. Adão era um homem de rotina. Aos 40 anos, ele conhecia cada curva das estradas de terra de Guaratinguetá, cada porteira de fazenda e cada cão que latia em sua jornada diária. Sua vida como leiturista de uma fornecedora de energia elétrica era pragmática, baseada em números e horários. Fim de tarde, com o sol já baixo, ele se dirigia a uma fazenda isolada em uma zona rural. A última leitura do dia em sua prancheta. Ao se aproximar do destino, ele avistou algo que não havia notado antes. Escondida entre árvores centenárias, havia uma igreja abandonada. Suas paredes estavam descascadas. A cruz de madeira no topo da torre estava quebrada, e o silêncio ao redor era profundo. Adão, por curiosidade, parou o carro no acostamento. A luz dourada do sol poente batia no prédio, dando um ar melancólico, mas não ameaçador. Foi então que ele notou um movimento. Vindo de um caminho sinuoso na mata, um grupo de pessoas emergiu caminhando em direção à igreja. Adão franziu a testa. Aquela não era uma estrada de acesso e a igreja por anos estava desativada. Parecia ser uma procissão. Pessoas se vestiam de preto, homens, mulheres e crianças, em um ritual de fé. Adão pensou em ir embora, mas a curiosidade foi mais forte. Ele observou as figuras e a cada passo que o grupo dava em direção à igreja, algo parecia cada vez mais estranho. O som de seus passos não era ouvido, e a caminhada era silenciosa e fantasmagórica. À medida que eles se aproximavam, Adão percebeu que as roupas que eles usavam eram muito antigas, algo que ele jamais havia visto em uma pessoa viva. O coração de Adão começou a bater mais forte. Ele se concentrou nas figuras e o que ele viu o fez gelar. Os rostos, em sua maioria, eram pálidos, com olhos vazios e sombrios, e as figuras eram translúcidas, a luz do sol as atravessando como se fossem feitas de fumaça. Era uma procissão fantasma,
O horror se instalou em Adão. Ele não conseguia se mover. Seu corpo estava paralisado. Ele, um homem que acreditava apenas no que via, estava diante de algo que desafiava sua lógica. As figuras, uma a uma, entraram na igreja, e o som de um sino fraco e fantasmagórico ecoou no ar. A última figura, a de um velho de cabelos brancos, se virou para Adão e, com um olhar vazio, o fitou. O olhar era frio e sem vida, e Adão sentiu que sua alma estava sendo sugada. A figura desapareceu nas sombras da igreja. A luz do sol se escondeu atrás das nuvens, e a escuridão da noite começou a tomar conta da mata. Adão, com o corpo tremendo, voltou para o carro. Ele se sentiu fraco e percebeu que a vida de um leiturista era mais perigosa do que ele imaginava. Ele havia testemunhado algo impossível, algo que o assombraria para sempre. Ele havia visto a procissão fantasma de Guaratinguetá,